O anúncio da redução da meta fiscal, as explicações do governo batem muito com o título de uma matéria que saiu no Financial Times. A história do Brasil hoje, o desempenho da economia, parece uma história de terror sem fim, porque a redução da meta reafirma a dificuldade que a economia brasileira está tendo para destravar o ajuste das contas públicas, o que tem relação com uma recessão muito mais profunda, que deve ser mais prolongada do que se imaginava, combinada com uma grave crise política. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, deu essas explicações. Ele reduziu a meta para apenas 0,15% do PIB. No ano passado, quando a nova equipe econômica assumiu, o compromisso era de que o superávit das contas brasileiras este ano chegasse a quase 1,2% do PIB. Em valores, em reais, isso significa que a redução da meta foi de 66,3 bilhões de reais para apenas 8 bilhões 747 e ainda com a possibilidade de um saldo negativo este ano. Isso está sendo admitido pela equipe econômica se ela não conseguir driblar as dificuldades para implementar novas medidas que ainda serão discutidas no Congresso, como a repatriação de recursos, mudanças da desoneração da folha de salários. Por isso que eu falava que era a combinação do desempenho muito ruim da economia brasileira, que derrubou a arrecadação além do que era esperado, mesmo com o aumento da carga tributária, e de outro lado a crise política, que impede um avanço maior das medidas propostas pelo governo no Congresso. Algumas medidas até passaram, foram aprovadas, implementadas, como é o caso das mudanças nos benefícios da Previdência. Só que o saldo final, em termos de finanças públicas, foi muito menor do que o governo previa. Então fica essa incapacidade de gerar o superávit, o que tende a prosseguir nos próximos anos. Então o governo vai continuar se esforçando para mostrar resultado. Agora mesmo anunciou mais um corte do orçamento de mais de 8 bilhões. É um corte modesto diante das necessidades de gerar um saldo maior das contas. A grande dúvida que fica desse processo todo é qual será a reação das agências internacionais de classificação de risco. Porque desde o início o esforço do governo em gerar o superávit era para recuperar a credibilidade do país, mostrar que o país pode sim ser um bom pagador, tem condição de garantir um equilíbrio maior entre a dívida pública e o PIB. Dívida que só tem crescido nos últimos tempos, especialmente pelo avanço forte dos juros, e tem atingido um patamar muito alto em relação ao PIB. Isso é que define o grau de confiança ou não na economia brasileira, a capacidade ou não de o Brasil administrar eficientemente as finanças públicas. Então essa relação tende a piorar nos próximos anos, a dívida vai continuar crescendo, o superávit vai ser muito modesto, se é que o governo vai conseguir garantir algum superávit, e aí a recessão vai se prolongando. É a história que nós temos no Brasil, que, como disse o Financial Times, parece uma história de terror sem fim.